primeira aula, daí eu vou passando mais... o início da aula eu preciso ir colocando algumas coisas para a gente... Deixa eu pôr aqui. Ir se situando no livro, no Jung, no Hillman, e aí a gente entra ali no conto. Mas eu quero pedir para todo mundo tentar estar aqui às 7 horas, para a gente começar às 7, para não ficar tão cansativo e a gente poder ficar mais tempo possível juntas e potencializar esse tempo, tá? Deixa eu... Então, assim, para quem me conhece, né, e já viu alguns cursos meus, sempre que eu estou dando esse conto em meio a algum curso inteiro de 16, 18, 14 aulas, eu sempre falo a mesma coisa, a gente precisaria passar uma semana trabalhando esse conto, porque é muito símbolo, mas se eu for trabalhar todos os contos em 8 semanas, a gente vai ficar não sei quantos anos na escola. Mas como semana retrasada, sei lá, umas 3 semanas atrás, eu falei, tá, eu preciso fazer o curso da Baba Yaga, eu vou fazer o curso da Baba Yaga. Algumas de vocês que estão aqui estiveram, né, na imersão que eu fiz na Bahia, e o dia da Baba Yaga foi o dia mais forte, assim, a gente estava na lagoa, no pôr do sol, a hora que eu dei essa aula, eu saí da Bahia e falei, o próximo curso que eu vou fazer, esse semestre eu não tinha lançado nada ainda, eu disse, eu vou fazer a Baba Yaga, porque é forte demais esse conto, e é muito insight, e a gente não pode perder, né, todo esse potencial que tem nesse curso, porque ele fala de um processo iniciático inteiro. Deixa eu só perguntar uma coisa para a Thay. Thay não está na TV, não está em tela cheia, né? Para você está em tela cheia? Não está em tela cheia? Deixa eu fazer de novo, espera aí. Não estava, né? Tá? Agora sim, né? Agora sim. Eu vi lá que não estava aparecendo. Bom, então, a gente não pode perder, porque é um processo iniciático muito, muito, muito forte. Se a gente recorrer à mitologia grega, esse conto ele é análogo aos trabalhos que a Psique teve que fazer, que a Afrodite impôs a Psique no mito de Eros e Psique. Então, quem também já participou dos grupos das cursos aqui na escola, viram os contos de Eros e Psique em 16 aulas, falando dessa capacidade que a gente tem para, de volta, reacender esse impulso para a vida que tem em direção a viver com prazer, né? Então, é essa capacidade que a gente tem de se sentir certas de que nós estamos vivas, que apesar dos nossos erros, dos nossos enganos, a gente está vivendo com prazer existencial, vivendo com significado, vivendo com profundidade. Então, esse conto fala de um processo iniciático em busca dessa força vital, desse lugar onde a gente vive com autenticidade e com verdade. Então, fazia tempo que eu queria fazer, porque ele é mais leve do que o Eros e Psique, e aí agora eu consegui fazer isso. Então, eu tomo um cuidado antes de começar qualquer aula e falo que qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, eu vou estar falando de todas nós. Muitas de vocês eu conheço e conheço bem, algumas eu não conheço, mas quando eu estou falando das imagens do inconsciente coletivo, eu estou falando de todas nós, eu estou falando de questões que pertencem à nossa existência, a busca da consciência, a busca de existir e sentir viva a manifestação da nossa essência, ela passa pelo confronto de algumas imagens inconscientes que pertencem a todos nós. E isso vem, né, do conhecimento básico do Jung, que falava sobre essas imagens, onde todos nós somos iguais. Naquele lugar onde o mortal em nós habita, né? E a gente vai pegar a força arquetípica na sua porção negativa, destrutiva. Então, todos esses complexos psíquicos pertencem a toda a humanidade, como toda a riqueza psíquica do potencial criativo dessas energias. A mesma energia pode ser criativa e pode ser destrutiva, de acordo com o momento que a gente usa, a intensidade que a gente usa. Então, eu vou estar falando de questões que pertencem a todos nós.
Medo, covardia, inveja, ciúme, orgulho, prepotência, isso tudo nos povoa, e isso é o mortal em nós, né? A nossa porção mortal, e isso não é uma questão de vergonha, isso é uma questão para a gente dar risada e se envergonhar de conseguir brincar com isso tudo e trazer isso às claras para falar dessas questões que são tão difíceis de falar. E o Jung me chamou assim para estudar essa teoria na faculdade, por conta dessa questão de falar da natureza humana, daquilo que pertence a todos nós como seres e todas as dificuldades que todos nós temos e que esse substrato é igual para todos nós. Então, a base da minha fala vem dos meus conhecimentos de Jung, vem dos meus conhecimentos de James Hillman, que é um pós-junguiano, que pega o fim de toda a teoria do Jung, ele estudou com o Jung em Zurique, e aí o Jung termina a obra dele chegando à seguinte conclusão: a linguagem da psique é a imagem, não é a fala. Então, não adianta eu falar isso ou falar aquilo, porque o que movimenta o meu processo de escolha são as imagens e a forma como eu imagino algo. E o Hillman pega essa fala e desdobra isso na psicologia arquetípica e vai em busca disso. A forma como eu imagino algo fala sobre como eu vou me relacionar com isso. Então, se eu imagino que isso aqui é perigoso, né? Eu estou com esse copo na mão e eu estou com medo, e isso me deixa com uma sensação, eu olho para isso e acho que isso é um risco em perigo, e como eu imagino que a imagem que eu tenho desse copo vai fazer eu reagir a este copo de acordo com o que eu imagino. Então, eu preciso lidar com essa questão das imagens e da imaginação. E o Jung termina falando sobre isso, e o Hillman continua essa obra falando da psicologia arquetípica, a psicologia das imagens, né? Como que a gente trabalha com a imaginação e como a gente se cura a partir da imagem. Até tem um livro do Hillman, que é super teórico, mas também para quem é psicólogo e quem não é, vale a pena se aventurar, que ele fala sobre o healing fiction, as imagens que curam. E aí, como a gente se cura através da imagem do sonho, através da imagem mítica, como esse confronto e esse encontro com essas imagens podem ser curativos. E daí, nessa medida, né, que tem essa riqueza do livro da Clarissa, e ela teve assim uma riqueza tão grande para poder fazer essa obra, porque a hora que a gente lê essa obra completa, inteira, ela não deixa escapar um complexo psíquico, ela não deixa escapar uma armadilha psíquica que nos aprisionam em padrões destrutivos de comportamento e nem as riquezas psíquicas que faz a gente se libertar disso. Então, ela usa muito bem todos os contos e, além de usar bem os contos, ela seleciona muito bem todos os contos para fazer esse livro. Então, para quem está aqui, eu sempre digo e falo para as psicólogas que eu supervisiono, eu falo, gente, decorem esse livro, porque é muito profundo, é muito forte, e ela fala de todos esses lugares onde nós estamos aprisionados e que a gente não está conseguindo dar conta da vida, porque nós estamos presos essas formas de agir que faz com que a nossa essência não se manifeste e que a gente fique presa numa aparência, fique presa na superficialidade de toda a riqueza que a gente tem de manifestação. Então, ela também é uma junguiana, e depois de 20 anos de clínica que ela escreve o livro, e ela tem todo um histórico pessoal que embasa essa forma como ela conseguiu ter essa visão simbólica, faz parte da história da vida dela. Então, no começo do livro, ela fala sobre essa biografia e sobre a experiência de vida que a levou até a chegar nisso, e eu tenho várias aulas falando sobre isso, eu não quero me ater a isso nesse momento, porque eu quero ficar especificamente no conto, mas vale a pena, tanto no início do livro, quanto eu tenho algumas aulas que falam sobre isso. Então, tem essa riqueza. Às vezes se perde toda essa riqueza por conta da linguagem do livro, começa a dificultar, as pessoas se cansam e acabam não terminando o livro. E aí eu fiz um trabalho que chama os arquétipos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e eu tive o cuidado de pegar todos os personagens do livro e traduzir em padrões de comportamentos nossos, então fica muito mais fácil eu estar falando quem é o Barba Azul, o que é o Barba Azul, é a nossa prepotência. Então eu vou trazendo cada personagem para um tipo de comportamento, tanto os construtivos quanto os destrutivos que nós manifestamos no dia a dia. Mas, de qualquer forma, é uma obra
que realmente virou um best-seller, porque ela tem um valor muito forte e ela consegue falar muito disso tudo que nós, mulheres, né, e homens também temos com a dificuldade dessa cultura, o que a gente acaba se confrontando. Uma coisa que eu gosto também de lembrar é quem foram os meus mestres, né? Então a gente está falando do Hillman e do Jung, que fizeram a teoria, mas essas teorias me foram passadas pelo Gustavo Barcelos, pela Renata Wenff, pela Letícia Capriotti, com quem eu aprendi Hillman e Jung. Então, com a Renata Wenff eu aprendi alquimia, com a Capriotti eu passei muito tempo estudando as obras completas do Jung. Com o Gustavo eu aprendi James Hillman e continuo estudando com ele, e o Paulo Souza, que é esse que está aqui na foto colorida, que é o meu grande mestre da mitologia grega, que muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer aqui na escola, e ele faleceu de Covid em janeiro de 2021, mas é uma pessoa assim de uma grandeza, de uma riqueza, de um valor, e ele que ensinou a mitologia grega. E essa foi a última vez que ele esteve aqui em casa durante a pandemia. Um dia ele fugiu e falou: menina, eu estou com muita saudade de você, eu precisava te ver. E ele estava fechado a pandemia inteira e ele veio se despedir de mim em outubro, e em janeiro ele faleceu. E foi essa coisa assim da gente se permitir roubar, né? Um tempo, a gente estava aqui em casa ao ar livre, um distanciamento bom, e foi a última vez que eu encontrei o Paulo, foi nessa situação. Mas a gente só se encontrou mesmo porque a gente estava quebrando uma barreira de querer se encontrar, apesar, né, do risco que existia naquilo, e foi a última vez que a gente se viu. Então, é uma pessoa que me ensinou mitologia grega e que eu tenho muito a agradecer a todos eles pela disponibilidade e pela facilidade com que eles trazem estudo. E aí, nessa tradução que eu faço do livro da Clarissa, quando ela está falando dessas imagens, que ela diz assim: eu pego esses contos para falar das imagens do arquétipo da mulher selvagem. Então, ela pega vários contos e em todos eles ela está falando como que a gente desenvolve esse arquétipo da mulher selvagem. E eu traduzo esse arquétipo da mulher selvagem. Esta mulher selvagem que ela fala, o livro inteiro, ela está falando de uma coisa que eu chamo de força vital. Então, esse arquétipo da força vital é quando a gente se conecta com uma força que está disponível no universo para todos nós, e isso é além, né, daquilo do mundo material, ela está além do mundo físico, e é aquela força que é o que me sustenta, é aquilo que me dá resistência psíquica, é aquilo que me faz continuar, e é aquilo que faz com que eu acredite no poder que eu tenho de criar vida. Então, toda vez que a gente passou por uma situação muito difícil, quando a gente consegue sair desse lugar, a gente consegue porque a gente está conectado com essa força, com essa certeza, com essa coragem de ir em frente, apesar de todos os nossos medos. E a intuição é que nos liga com essa força vital. Então, é muito importante porque a capacidade que nós temos, o instrumento que nós temos para nos conectar com essa força vital é a intuição, é essa abertura para esse mundo desconhecido e essa certeza numa coisa que não está evidente. Mas o livro inteiro está falando da mulher selvagem, e a mulher selvagem seria essa força do feminino em nós que é capaz de criar, independente de todas as dificuldades e de qualquer circunstância, por mais difícil que ela seja. A força vital é essa capacidade que a gente tem de conexão com o feminino, porque o feminino em nós é o que cria, que tem essa capacidade de ir para a vida. Essa conexão é a intuição que nos liga com isso. E a gente precisa estar aberto para essa capacidade, essa orientação da nossa consciência, que uma das forças psíquicas que nós temos é a intuição para fazer a conexão com isso. Então, esse arquétipo da mulher selvagem, toda vez que ela falar, pensem que é isso, que é a nossa força vital, essa força capaz de criar, de transformar e de mudar. Então, eu seleciono esse conto, botei aqui várias, né, capinhas desse conto, que ele é um conto russo, ele é um conto que também tem na Ucrânia, é um conto que também tem na Polônia, então ele tem esta característica e está falando dessa velha bruxa que ensina essa menininha a ter coragem de andar por uma floresta escura, de caminhar no desconhecido
e ela acha essa luz para andar no desconhecido. Então, ela entra buscando, ela vai em busca de luz na casa da Baba Yaga, e quando ela volta, a Baba Yaga dá para ela uma caveira com essa luz, e ela é capaz de voltar e fazer toda a volta sem medo, tendo que enfrentar o que ela precisa enfrentar e com coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, toda vez que a gente passar por uma situação nova para nós, o confronto com isso vai despertar alguns padrões psíquicos. E esses padrões psíquicos que nós precisamos vencer para que a gente ache a força vital. Então, ela vai até lá para achar essa luz, para achar esse fogo, e a velha devolve isso para ela. E o que ela ganha com a velha é essa capacidade de poder se conectar com a força dela de fazer o que tem que ser feito. Então, a Baba Yaga é essa velha bruxa que vive nesse mundo obscuro, né, que é dona do dia, da noite e do raiar do sol, do amanhecer. Essa velha que vive dentro da floresta, que é essa lá que sabe, aquela que sabe o que fazer, aquela que numa rapidez, ela é como se fosse um raio. Então, é uma capacidade que a gente tem, essa velha sábia, esse arquétipo da velha sábia, é esse saber que pertence a todos nós, que existe e que a gente não precisa desenvolver o saber. Esse saber, ele existe e sempre esteve lá. O que a gente precisa é desbloquear o que faz com que a gente não consiga tirar os bloqueios, que faz com que a gente não consiga se conectar com esse poder da força vital, porque nós estamos atrelados a alguns comportamentos repetitivos dentro de nós e crenças que impedem que a gente acesse essa força e que essa velha sábia possa agir em nós em todas as circunstâncias. E é muito interessante. Um dia eu passei por uma situação, a Júlia era bem pequenininha, eu tenho uma filha de 22 anos e um filho de 17, e a Júlia era muito pequena, e eu estava numa situação muito difícil. Ela falou assim: ô mãe, por que você não faz assim, assim, assado? Daí eu falei: Júlia, mas de onde é que você tirou isso? Ela virou para mim e falou assim: a minha vida me disse. E ela chamou isso de vida, então ela chamou a intuição de vida. Eu acho que ela tinha 2 anos e meio, 3 anos, ela era muito petitica. Ela falou: a minha vida me disse, bem tranquilamente, assim, eu não sei como que você não tem vida e que você não vê. Né? E eu realmente estava morta para aquele olhar, morta para aquela coragem, morta para aquela situação, porque eu estava anestesiada e com muito medo naquela situação, e ela, muito aberta, diz: a minha vida me disse. Então, veja como é forte, né? Arquetipicamente falando, esse poder que nós temos, essa velha sábia em nós, e as crianças têm isso muito disponível. Por isso, para as crianças tudo é tão simples, e as crianças solucionam tanto isso, porque pela inocência delas, que elas não estão quantificando qual é o valor da perda nem do ganho, mas sim aquilo que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. E as crianças falam sobre o que tem que ser feito. Toda vez que a gente está numa situação muito difícil, as crianças vêm para nós e nos dão esse presente, porque elas estão conectadas com o inconsciente coletivo, e para elas isso tudo é muito simples. Então, a primeira frase que a Clarissa fala, quando ela começa esse capítulo, ela diz assim: a intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver, com uma visão interior excepcional. Então, ela é um instrumento como um cristal. Então, é como se as coisas estivessem muito límpidas, como se a gente tivesse um para-brisa de um carro completamente limpo e a gente fosse viajando, estrada fora, com essa capacidade, com essa luz de enxergar tudo o que tem que ser visto, independente por mais difícil que seja a situação. Então, a intuição é um símbolo que a gente sempre vê em todos os contos de fadas, que é a bola de cristal da cartomante, né? Aquela cigana que consegue ler o futuro e que ela vê dentro da bola o futuro e o passado. O futuro, o passado e o presente acontecendo dentro daquela bola de cristal. Ela consegue juntar esses 3 mundos, juntar esses 3 tempos. Então, a intuição seria essa bola de cristal, como se a gente conseguisse, em todas as situações, fechar um campo e olhar de onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou, né? Como que eu vou lidar com isso agora, sendo quem eu sou, vindo de onde eu venho e querendo ir para onde eu quero ir. E aí é esse movimento desses 3 tempos, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e a cada momento da vida, cada decisão muito rápida vem como um flash, e a gente tem coragem de lutar em direção àquilo que eu quero conquistar.
e que nada vale mais do que aquilo que eu quero, do que o meu desejo, daquilo que é verdadeiro para mim, e eu tenho coragem de lidar com isso. Quando eu me conecto com essa coragem, é a hora que a intuição está liberada e a gente acha, com muita rapidez, qual é a solução para a questão. Então, a Clarissa fala assim, a intuição é um instrumento composto de visão interior, então eu tenho que ter olhos para ver, audição interior, ouvidos para ouvir, percepção interior e conhecimento interior. Então, conhecimento interior é sabedoria. É a experiência que eu adquiro com os meus erros em direção à vida ao longo de um tempo, e aí eu tenho que me lembrar disso, né? Esse conhecimento interior, que é a sabedoria, que a gente aprende com a experiência, e a experiência a gente aprende com as más escolhas, que a gente vai colecionando experiência. E nesse jogo de erros e acertos, a gente é capaz, então, de se conectar com essas respostas de como agir em cada momento da nossa vida. E aí, essa sabedoria, esse saber sobre a vida, ele não fala sobre o conhecimento que eu consegui reunir lendo em livros, eu falo sobre a experiência que eu consegui aprender. Então, tem uma coisa que eu gosto muito que o Hillman fala, que é, para onde eu vou falar mais sobre mim do que de onde eu vim. Então, se eu ficar presa nos meus erros, eu não vou para lugar algum, mas se eu olhar para os meus erros e pensar que isso me dá oportunidade para seguir de outras formas adiante, isso fala mais de mim para onde eu quero ir do que de onde eu vim. E a gente fica muito presa nos nossos erros, por isso que a gente não adquire esse conhecimento interior. Então, ela diz assim, que a intuição é um sentido para espremer a verdade, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido. Então, o que nos fecha os olhos para ver a verdade é porque a gente não tem coragem de encarar o que está acontecendo, a gente não quer perceber o que está acontecendo para não ter que tomar a atitude que eu vou ter que tomar se eu souber o que está vendo e havendo de fato. Então, eu fecho os olhos, né? Então tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, e eu não quero nem ver, e nem ouvir, e nem sentir, eu não quero que os meus sentidos estejam em alertas, porque eu não quero conhecer o que há para ser conhecido, para não ter que tomar a atitude que eu tenho que tomar, caso eu saiba o que está acontecendo de fato. Então, esse espremer o fato, até chegar na essência daquilo, né? O que está de fato acontecendo aqui, é o que a intuição nos permite. Então, é como se a intuição fosse um instinto para farejar tudo. Então, a gente não sente cheiro, daí você fala, gente, bem que eu vi que o troço já estava fedendo. A gente não fala isso? Eu vi que esse troço estava fedendo. E a gente vê que a coisa está fedendo. Quando vocês sonharem com laranja, com amarelo, é o enxofre na alquimia, pode saber que não vai feder, já fedeu. Toda vez que você fala, vai feder, já fedeu. Apareceu laranja, apareceu amarelo, pode ficar ligada, porque você vai descobrir, você vai ter que se ater com o fato, você vai ter que se haver com uma verdade que você não está a fim de tratar. Sabe aquela preguiça que a gente olha para o lado e fala, ai, meu Deus, chega a me dar preguiça de pensar em ter que botar a mão nisso? Então, o amarelo é isso que mostra e faz a gente farejar. Então, essa capacidade da proteção que é o farejar, de conhecer o que é desconhecido, de procurar, mas eu tenho um faro porque eu sei mais ou menos o que tem lá. Então, você veja, o cachorro sai farejando e ele conhece, né? É um instinto de percepção, da gente estar com todos os nossos sentidos vivos. Por isso que a velha sábia em nós ela é muito rápida, porque ela está muito viva, em alerta, com todos os sentidos. Mas ela não é perceptória. Então, eu não estou assim, louca de pedra, prestando atenção em tudo, porque eu tenho que prestar atenção, porque eu tenho que controlar tudo, porque eu não posso perder nada. Não, ela não controla ninguém. Nem ela. Ela só está aberta. Ela é um radar aberto para perceber o que está acontecendo em volta. Porque se eu sei que eu estou com os meus olhos atentos, se eu sei que eu estou com os meus ouvidos atentos, se eu sei que eu estou com os meus pelos atentos, eu não preciso ter medo de ninguém, eu só preciso ter medo de mim. Porque a única pessoa que pode fazer uma escolha errada sou eu, então ninguém pode me fazer mal. A única pessoa que pode fazer mal para mim sou eu mesma. Então, essa coisa persecutória do controle, porque quem está fazendo conchavos e alianças com aquilo que não é o que eu quero ou com a minha destruição, sou eu mesmo.
Então, se eu não preciso estar munida de um controle nem de uma perceptoriedade, eu tenho que estar atenta, viva, desperta, ouvindo o que a vida me diz. E isso fica muito claro e é essa capacidade que a intuição nos dá. Então, é uma percepção de que a maioria das coisas não é o que parece ser. Então, eu preciso enxergar através. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, é que eu achei meio estranho? Eu achei meio esquisito mesmo, aquele dia a pessoa falou, depois ela disse, daí a hora que eu perguntei de novo, ela falou que não tinha falado, daí eu fiquei em dúvida se eu ouvi bem ou eu não ouvi bem, então eu chego a desconfiar de mim. Não chega uma altura que a gente está desconfiando da gente, de achar se a gente está entendendo ou não está entendendo? Você distorce tanta realidade porque você tem tanto medo dela que você já começa a achar que você se enganou. Não que a gente não se engane, né? E não que a gente não escute bem às vezes, porque meu complexo me faz ouvir coisas que nem foram ditas, ver coisas que nem aconteceram, mas muitas vezes eu chego a me enganar e distorço tudo aquilo porque eu quero encobrir todos os fatos, porque eu tenho medo de que a verdade seja a verdade. Então, sempre que as coisas passam e depois a gente toma consciência da verdade, você fala bem que aquele dia eu achei aquilo muito estranho, mas eu não quis ver. Só que lá na hora a gente não sabe, mas é aquele conhecimento do passado que a gente olha para trás e daí você fala. Então, a intuição estava lá. O que foi que bloqueou? E é disso que nós vamos falar. O que é que bloqueia essa capacidade que a gente tem de perceber o que tem que ser percebido? E a intuição, ela também nos dá essa compreensão íntima dos ciclos da vida, morte e vida de toda a natureza. Então, a intuição fala assim para mim, pode dar esse passo, porque mesmo que dê errado, você vai ser capaz de lidar com o fim disso. Vai com medo, vai andando no escuro, entra nessa floresta. Então, esse ciclo, eu adoro, né, essa imagem, porque ela tem esse ciclo infinito, que é um movimento infinito que cria a vida, destrói vida, recria. Então, enquanto as coisas estão sendo destruídas, elas estão sendo recriadas, e é esse movimento infinito. Eu acho essa imagem assim de uma profundidade, né? Sem fim, porque ela fala exatamente desses ciclos do recomeço, das estações, e que a gente vai fazendo esses movimentos. E eu gosto sempre de lembrar, gente, que nunca a gente está só embaixo e nem nunca a gente está só em cima. A gente sempre está girando nessa roda, tem coisas que a gente está mais próxima do centro, tem situações que a gente ainda está no extremo, tem coisas em que a gente consegue perceber o que está acontecendo, mesmo de fora, e a gente sempre vai estar nesse ciclo, nesse ritmo. Então, mesmo que quando tudo parece que é o pior do pior do pior, que é uma sensação de morte, de tudo acaba, tem muita coisa boa acontecendo. E lá que sabe é essa que mostra essa capacidade de lidar com qualquer coisa, né, que é a bonequinha que a Vasalisa vai ganhar da mãe, mas essa sensação de que eu tenho que achar as coisas boas que estão acontecendo nesse lugar para sustentar o medo que eu tenho de viver o que está acontecendo agora. Então, ela diz, a intuição é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema. Gente, e a gente só tem um problema nessa vida, nós. Não tem mais nenhum problema que não sejamos nós mesmos. Só eu. Então, ou é o meu medo, ou é o meu orgulho, ou é a minha vergonha, ou é o meu ciúme, ou é a minha sensação de impotência, ou é a minha vitimização, ou é a minha heroína. Eu só tenho um problema, eu. Eu estou conectada com a heroína e aqui eu tinha que estar conectada mesmo com a vítima, porque sim, eu estou sendo colocada num lugar onde eu estou sendo oprimida, mas eu estou sendo oprimida e eu estou fingindo que está tudo muito bem. Então, a gente só tem um problema, está conectado com a imagem errada. E a velha sábia fala qual é o problema, e o problema é você. O que é que eu estou fazendo, ou não vendo, ou fingindo que não vejo, e que está me causando esse problema? O que eu estou escutando e que não está sendo dito e eu quero ouvir? O que eu não estou vendo e crio ilusão para poder manter? O que eu estou vendo e finjo que não estou vendo para fingir que não está acontecendo? Então, a velha sábia ela é capaz de dar de conta de todas essas coisas. Então, ela diz exatamente se você deve virar à direita ou se deve virar à esquerda. Então, a intuição, essa questão de dizer qual o caminho a seguir, ela vem da percepção do que está acontecendo.
Então, isso é muito importante, a gente entender o que está acontecendo aqui. E essa percepção é dada pela intuição, essa capacidade de perceber, de ouvir, de ver, de farejar e de ir levando o teu caminho, tateando numa floresta escura. Então, isso é da natureza de todas as mulheres. Mas o que acontece? A gente faz parte de uma sociedade, de uma cultura, e nessa sociedade, dessa cultura, a gente se desligou disso há muito tempo. E esse desligamento desse saber faz com que a gente, ao longo do tempo, se envergonhe dele, seja acusada dele. Então, veja, as bruxas foram queimadas na fogueira na Idade Média porque elas eram acusadas de terem relações sexuais com o diabo para poderem saber o que elas sabiam. Então, tinha um livro escrito que chamava Maleus Maleficarum, que falavam do código para provar por que uma mulher estava envolvida com o diabo. Então, as grandes parteiras, as botânicas, as veterinárias, as líderes políticas, elas foram dizimadas, porque essas mulheres, para saber o que elas sabiam, elas tinham que estar ligadas com o diabo, porque isso não era evidente. Então, todos nós aqui que somos mulheres, que já passamos por situações, quando a gente se confronta com uma certeza e a gente se posiciona com algo, a hora que um homem te fala, mas de onde que você tirou isto? Qual é a evidência? A tua vontade é recuar. Porque se não tiver evidência no mundo objetivo, você não tem coragem de continuar, mas você tem certeza daquilo. Ninguém precisa te contar, você viu, você ouviu, você percebeu, porque você sabe o que está acontecendo. Mas na hora que a gente é confrontado com isso, a gente tem vergonha. Então, a gente está tão desligado disso que chega uma hora que a gente duvida. Então, se não tiver evidência, de onde é que você tirou? Então, jamais eu vou olhar para mim e dizer a minha vida me diz. Algo que vive em mim há muito tempo e que é um poder que eu tenho, me diz. Então, a intuição faz parte da natureza psíquica de homens e mulheres. A diferença é que na psique feminina a gente tem um acesso mais rápido para a intuição. Mas isso não é uma regra. Tem mulheres que estão completamente desconectadas da intuição e só tem intuição negativa. E toda vez que ela está com medo, ela diz, eu estou com uma intuição. Não, não é intuição, é medo. Não é intuição, é covardia. Não é intuição, é preguiça. A gente está com preguiça de agir e daí a gente fala que a gente está com uma intuição. Então, nós que temos, às vezes, o tipo sensação, que é de um dos tipos de orientação da consciência, que o Jung fala desses 4 tipos, que não vem agora no momento para falar disso, mas o tipo sensação, que é aquele que percebe tudo o que está acontecendo no mundo externo, que tem um super bom gosto, que chega num ambiente, percebe onde estão os móveis, onde que vira, qual é a forma mais bonita, e essa percepção pela sensação de perceber algo pela visão e organizar tudo no mundo externo, normalmente quem é sensação tem uma intuição como uma função inferior e uma dificuldade de lidar com aquilo que não é observável nem evidente. Mas todos nós temos esse poder, isso está disponível na psique de todas as mulheres e de todos os homens, mas essa cultura apagou esse poder porque sempre achou que isso fizesse muito mal e que viesse de um lugar que é obscuro, que não é evidente e que devia vir, então, da parte do mal. E isso fez com que a gente acabasse apagando essa capacidade de enxergar aquilo que não está visível. E aí esse conto ele é muito lindo porque ele fala das 9 tarefas que uma menininha, que era menininha boa demais, muito ingênua, ela precisa fazer para poder se reconectar com esse poder. Então, são todas as tarefas que a gente precisa aprender para lidar com a velha sábia. Para a gente conseguir lidar com essa velha sábia, ter coragem de ser a velha sábia, coragem de colocar essa capa que a gente precisa pôr em alguns momentos, vestir essa roupa e sair com esse movimento, então tem tarefas para a gente fazer essa reconexão, porque é natural que a gente precise fazer um processo para se apossar, porque a gente tem muito medo desse conhecimento, porque ele mostra muita coisa que a gente não gostaria de ter visto, em nós, no outro e no mundo. E que é muito difícil ver. Então, a gente vê isso no processo de individuação do Buda, a gente vê isso no processo de individuação do Cristo, o quanto no processo de individuação do Hércules, o quanto é difícil chegar no final desse caminho e entender que as coisas são o que elas são e eu lidar com essa verdade, continuar viva apesar disso tudo e com vontade de viver. E aí que é
Se eu viro a velha sábia, eu não crio amargura, eu crio sabedoria. Por mais dolorido e triste que seja me confrontar com essas questões do humano em mim e do humano no outro, eu não fico amarga. Eu crio sabedoria. O curso inteiro eu vou falar sobre isso, em outras tarefas eu vou trazer essa imagem do sal, que eu também coloquei ali um dia desses, ali estava no meu Instagram, vou trazer isso com mais profundidade, mas a ideia da velha sábia não é uma velha amargurada, má, que quer fazer o mal para o outro e destruir o outro e que se autodestrói, não. Ela é a pessoa que faz aquilo que tem que ser feito, independente de quem, quando e como é para fazer. E aí a gente vai ver essas 9 tarefas para a gente poder se conectar com essa velha sábia, quais são os passos. E hoje eu separei, então, esse primeiro passo, que é permitir a morte da mãe boa demais. Então, como a gente tem o conto no livro, eu vou ler a cada tarefa que eu for fazer, eu vou ler o pedaço do conto. Então, a gente vai passar as 8 aulas, lendo trechos do conto, sequenciais, né? Então, para quem tem o livro novo, é na página 98, quem tem esse aqui, ó. Tá? Você entra ali no capítulo. Não, o conto é na página, peraí. Para quem tem o livro novo, é na página 92. É que tem 3 edições dos livros, agora eu estou só com uma aqui, mas quem tem as edições mais antigas é onde ela começou o capítulo. É na segunda página depois que ela começa o capítulo, então é só olhar onde começa o capítulo. Eu só vou ler o comecinho, então não precisa nem seguir, mas eu vou ler o primeiro trecho para falar dessa primeira tarefa. Vasalisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés de sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa, e a criança, de botas vermelhas e avental branco, ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe, e da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vasalisa usava, botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. Então, a história começa com uma menininha sentada no leito de morte da mãe, ao lado do pai, olhando para aquela mulher, né, que estava branca como as rosas da sacristia, as rosas de cera da sacristia, e que ela estava pálida e que ela já estava sem sangue, que ela já estava no fim da vida, mas mesmo assim ela chama a menina e diz: eu tenho um presente para te dar. Esse saber e essa certeza de que você é capaz de lidar com qualquer situação. Alimente sempre este lugar em você, dê comida para essa boneca, que ela sempre vai te falar o caminho a seguir. Então, é o grande presente que a mãe dá para essa menina, mas a mãe boa está morrendo. Essa mãe que sabia por onde ela deveria ir, a menina, essa mãe está morrendo, não tem mais ninguém que vai dizer para a menina o que ela tem que fazer, nem por onde ela tem que ir, mas ela diz, você pode acessar em você essa certeza. Então, na hora que a gente se confronta com a solidão, então a questão da solidão humana e essa solidão que a gente sente tão fortemente em tantos momentos, porque é você com você, não tem o que fazer.
Um pode te falar isso, ou pode te falar em aquilo, você pode encontrar várias pessoas, mas a decisão é tua, e só você vai saber o que você tem que fazer naquele momento. Que é aquela solidão que a gente vê no Buda, que a gente vê no Cristo, que a gente vê no Dionísio, que a gente vê no Hércules, que a gente olha os heróis, né, na sua existência, tendo que se confrontar com essa questão que só eu sei o que eu posso fazer, porque eu sei o que eu preciso fazer nessa hora e eu tenho que ter coragem de me confrontar com isso. Então, a Clarissa chama essa primeira tarefa de conexão com a intuição, que é permitir a morte da mãe boa demais. Então, o que ela está querendo dizer? Que existe um aspecto psíquico em nós, que é super protetor, e a gente precisa deixar isso morrer, senão a gente não acessa a nossa intuição. Tá? Então, esse arquétipo da mãe boa demais, que é o arquétipo da superproteção, é um aspecto psíquico nosso que diz para nós: fique quietinha aqui nesse cantinho, não se mexa que aqui você vai estar melhor. Não se mova, não se aventure, não ouse, não se exponha. Você não vai dar conta, você não vai conseguir. Então, o problema da superproteção é esse desejo que a gente tem de viver dentro de uma redoma. E esse desejo da redoma conta para nós que nós não somos capazes de dar conta das dificuldades da vida sem sucumbir. Que se a gente for se confrontar com uma dificuldade, a gente não vai dar conta dela. Então, a gente precisa ficar presa nessa redoma. Então, a gente precisa entender que todos nós temos dentro de nós esse aspecto da superproteção, dessa avareza, de não querer ir pela vida e correr o risco que eu preciso correr para poder me confrontar com aquilo que é o poder existencial que eu tenho de manifestar todo o meu potencial. Então, quando uma criança é superprotegida, ela não acha que ela é superprotegida porque os pais são medrosos e controladores. A criança pensa que ela é superprotegida porque ela é frágil, porque ela não é capaz, porque ela não vai conseguir. Então, toda vez que a gente abre mão de um confronto, a gente está contando para nós que nós não somos capazes de dar conta das consequências que aquele confronto e o mal-estar que vai ser criado com aquela situação. Então, eu recuo, eu vou ficando cada vez mais covarde, e cada vez mais eu vou me desconectando dessa capacidade do que é que eu posso fazer e como eu posso agir, porque eu não me aventuro pela vida. Eu perco a ousadia de me aventurar pela vida. Então, eu me desconecto dessa capacidade, desse poder. Então, essa redoma faz com que a gente não consiga escolher. Toda vez que eu estou diante de uma encruzilhada, eu não vou me conectar com essa resposta dentro de mim que diz vá por aqui ou vá por ali. E na hora que a gente dá esse passo com essa certeza, na primeira dificuldade a gente já se abala e queria dar para trás, porque você diz eu não vou dar conta. Então a gente faz, e a gente é muito picareta nesse sentido, porque a gente, na hora que está apertado e você tem que fazer uma coisa que você não quer mesmo, você não faz. Mas depois que você não fez, você recua e diz, mas eu devia ter feito. Então, essa mensagem dupla, esse arrependimento, essa falta de fé, essa falta de confiança na vida, é que faz com que a gente esteja dentro de uma redoma querendo ser super protegido. Então, o problema da mãe boa demais em mim é uma voz que conta para mim que eu não vou ser capaz de dar conta da consequência daquela escolha, caso tudo não seja um sucesso. Então, eu digo barbaridades. Eu já vi gente falar assim, eu preferia ter um câncer do que ter que me confrontar com essa separação. Eu não consigo dar esse passo. Eu já vi gente falar assim, eu prefiro ter um AVC e ficar na cama do que ter que resolver essa situação na minha vida com o meu irmão, com essa questão, e homens, e mulheres. Eu não estou falando nem só de mulheres, eu estou falando de várias pessoas que chegam a dizer que preferem que a vida traga para elas uma situação horrorosa, uma tragédia, do que ter que se colocar numa situação de enfrentar uma realidade desconfortável que ela acha que ela não vai dar conta de viver. Então, a gente perde essa conexão. E daí a Clarissa fala assim, se nos fundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, nossa vida e nossos talentos expressivos recuam para a sombra. E nós definhamos em vez de nos fortalecermos. Então, a gente vai definhando, a gente vai ficando seco, a gente vai ficando sem
sem força, a gente não tem esse alimento da força vital. Então, cada vez que você consegue que o chão abra aos nossos pés, que a gente desce na mansão dos mortos e consegue sobreviver aquilo tudo e renasce de outra forma para suportar aquele fim, a gente cria força, a gente se alimenta, a gente se nutre com essa força vital. E toda vez que eu me economizo, né, porque eu sempre falo, a pior característica nossa é a avareza, porque a gente se economiza, a gente não quer se confrontar, a gente finge que nada está acontecendo. Eu prefiro fingir que nada está acontecendo do que eu ter que me confrontar com a realidade e botar a roupa que eu preciso pôr para lidar com aquela situação. Vestir a persona que eu preciso vestir para dar conta daquela situação naquele momento. Então, esse definhamento que faz com que a gente fique nessa escassez, nessa aridez, e que a gente não se confronte com a vida, e que a gente vá não se sentindo capaz. Então, deixar a mãe boa demais morrer é acreditar que eu sou capaz de dar conta das dificuldades. Que vale a pena a gripe que eu vou tomar, que eu posso pegar se eu tomar um banho de chuva. Que vale a pena o tempo que eu vou gastar com algo que eu quero ver o que é, mesmo que não encontre aquilo que eu vou buscar. Então, esse desejo de proteção, de nos colocar numa redoma demais, precisa morrer. Numa redoma, né, que diz para mim que eu sou frágil, que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta, e aí as pessoas viram e falam assim, nossa, mas você é tão forte, porque você sim consegue, porque você é forte. Ninguém é forte. A força não é minha, não é tua, não é de ninguém. Ninguém é dono da força, ninguém eu tenho a força. Quem que era o He-Man que tirava a espada e dizia eu tenho a força? Ninguém tem a força. A força está disponível para todos nós. É só eu querer me conectar. Então, o grande problema da mãe boa demais, que é a superproteção, eu perco a coragem. Então, eu crio uma covardia em mim. Então, a coragem é essa força que eu tenho de agir por aquilo que eu tenho certeza que eu quero e ir em busca daquilo que eu acredito. E que eu olho e falo, não tem nada mais valioso na vida do que a minha dignidade. Nada mais valioso na vida do que a minha dignidade. Eu posso quebrar, eu posso perder, eu posso rachar, pode acontecer o que for, mas a minha dignidade ninguém pode me tirar. Que é a única coisa definitiva que a gente tem, é a nossa dignidade. As outras coisas a gente não pode contar com absolutamente nada que será certo para sempre, porque as coisas acontecem em um ciclo. Agora, a nossa dignidade, ela só aumenta. Esse contato com essa força, ela só aumenta. Então, ao permitir a morte da mãe boa demais, que é o desejo de superproteção, né, que é a superproteção, a gente tem que deixar morrer o arquétipo da menina boa demais. Porque como eu quero ser protegida e cuidada, a menininha boa demais, ela tem que cuidar muito do outro, e ela tem que estar o tempo inteiro prestando atenção no que o outro precisa, para que ela também seja cuidada. Então, a gente projeta esse desejo que a gente tem de ser cuidada e sai cuidando de todo mundo para ser cuidado. Então, a gente tem uma carência de proteção e a gente começa a projetar isso no outro para buscar essa proteção. E aí a gente quer esse castelo encantado, a gente quer morar no Jardim do Éden, a gente queria que as coisas fossem lindas, e daí a gente cria uma ilusão da vida que não é real. Daí a gente cria uma ilusão do que é a relação mãe e filha, do que é a relação no casamento, do que é a relação com o trabalho, do que é a relação com os amigos, do que é a relação com a vida cotidiana, com o confronto diário, e a gente cria uma ilusão. E esse castelo encantado, quando não bate com o castelo encantado, em vez da gente dar conta da realidade, a gente fecha os olhos, fecha os ouvidos e finge que não está vendo. Então, para que, como esse público é maior e aqui é de mulheres, é isso, uma mãe, né, que não é capaz de dar conta da adolescência da filha, de olhar para a sombra daquelas questões, daquilo que está se dando, porque ela se sente culpada, porque ela criou o defeito da filha, como é que ela vai lidar com isso e conseguir encaminhar, se ela acha que ela é tão prepotente que ela que criou aquela situação? Esse é o problema das mães dos adolescentes. Elas falam, ai, o meu filhinho morreu, eu não consigo mais olhar, porque cadê o meu filhinho? Cadê meu filhinho? Porque este monstro que está aqui não me pertence, não fui eu que criei. Mas não foi mesmo.
Cada ser é responsável por si, mas eu preciso falar que tem alguma coisa errada e eu preciso negar que é o meu filho, porque o meu filho é aquela criança que ficou na infância, meu filho não é esse que está aqui. E aí eu prefiro perder o contato e o vínculo com ele do que ter que me lidar com esse adulto que tem tantas características que me amedrontam. Então, eu faço esse castelo encantado e eu sou uma mãe de uma pessoa com 20 anos e eu não consigo dar conta das dificuldades que ele tem com a vida porque eu preciso sofrer isso. Então, eu viro aquela velhinha que, quando a minha neta engravida, eu me jogo na cama e falo, ai, a minha pressão vai subir, eu estou muito nervosa, a minha filha vai sofrer. Ela não consegue lidar com a situação. A pressão dela sobe, porque ela não conseguiu se confrontar e ver que todo mundo é capaz de dar conta. E nós estamos falando de uma vida nova. Nós não estamos falando de um problema, nós estamos falando de uma vida nova. E aí é esse castelo encantado, é essa necessidade de proteção, eu não posso me expor, eu quero ser protegida e eu preciso ser boazinha e cuidar de todo mundo para que ninguém me crie uma situação difícil. Então, se eu for boazinha com você, você vai ser boazinha para mim. Então, eu estou garantido. E se eu cuidar de todo mundo, eu vou ser tão boazinha que Deus não vai me mandar nenhum mal. Como se existisse um Deus preocupado com o que você fez e, de acordo com o que você faz todo dia, ele manda um castigo para você. Gente, esse monoteísmo que acredita que eu posso ter feito uma coisa errada e porque eu fiz uma coisa errada vai me advir uma consequência, um castigo, e por este castigo foi que eu perdi o emprego, foi por este castigo que eu perdi um filho, foi por este castigo... Quer dizer, eu prefiro criar um Deus que também me culpa para dizer que o que me aconteceu eu não tenho como fazer nada por isso, porque vai além da minha vontade. O fato vai além da minha vontade, mas o que eu posso fazer com isso, a capacidade que eu tenho para lidar com aquilo que é inexorável, só depende de mim. Mas eu quero criar esse castelo, eu preciso dizer que eu preciso ser boazinha, porque eu não fui boazinha, eu fui castigada. E não que eu estou lidando com gente mau caráter. E não vi que a pessoa era mau caráter. E esse mau caráter pode ser meu filho, esse mau caráter pode ser meu marido, esse mau caráter pode ser meu pai, ou minha irmã. Mas eu prefiro falar que eu devo ter feito alguma coisa errada do que pensar que essa pessoa que está do meu lado possa estar me fazendo realmente mal intencional. Então, esse arquétipo da menina boa demais, que eu quero ser protegida de tudo, eu tento ser gentil quando eu devia ser esperta. Então, a pessoa está me passando para trás e eu estou perguntando para ela se ela precisa de alguma coisa. A pessoa está sendo grossa comigo e eu estou dizendo, não, calma. Então, em vez de eu ser rápida para lidar com aquela situação, eu estou sendo gentil demais nesse momento. Então, a menininha boa demais, ela quer se proteger da realidade e a gente tem uma tendência a ser muito gentil com quem a gente não deveria. E eu adoro uma passagem bíblica que fala assim, ó, não dê pérolas aos porcos, para que eles não as pisoteiem. Não dê aos cães o que é sagrado, para que eles não estraçalhem. Então, a gente dá aquilo que é de mais sagrado para quem não merece. E aí a gente acaba se sentindo e se destruindo e se colocando numa situação pior, de uma dor muito maior, porque eu quis ser gentil quando eu devia ter sido esperta. Se vocês procurarem lá no Instagram, tem uma live em algum momento, amanhã, tá? E manda para vocês esse link, que eu falo sobre dar, receber, reivindicar e negar. Quando eu falo não, quando eu falo sim, eu quero, quando eu falo por favor, eu preciso, e quando eu ofereço e digo, você quer? Então, eu pego uma frase do Nietzsche que eu estava lendo um dia no Assim Falou Zaratustra, e quando eu li aquela frase, me deu esse insight, e eu tenho uma aula muito grande sobre isso também, uma aula inteira, mas eu fiz uma live rapidinha, de 50 minutos no Instagram, falando sobre isso, e é muito, muito profundo. E eu tiro lá do Assim Falou Zaratustra, quando ele fala, amo aquele que prodigaliza a sua alma, que é quando a gente perde o medo de se doar e que a gente sabe para quem que a gente tem que dar e o que a gente pode receber, o que a gente deve agradecer, o que... É muito interessante isso. Então, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser maltratada.
Então, na aula que vem, a gente vai falar dela, da relação dela com a madrasta e da relação dela com as filhas da madrasta e o como ela se colocou como vítima e se deixou oprimir pelo opressor. E nessas circunstâncias repressoras, a gente se coloca para ser maltratada porque eu quero ser boazinha demais. E eu fico muito importante porque eu estou sendo maltratada. E aí eu estou ferindo a minha dignidade. Daí eu estou pecando contra o meu Deus. Se Deus, essa força vital, essa energia, a minha dignidade, toda vez que eu estou me deixando oprimir, eu estou me separando dessa força. E o pecado é essa separação com essa força. Então, eu estou sendo boazinha demais e eu começo a eleger necessidades banais. Então, aquele castelo cor-de-rosa, eu não posso porque eu preciso disso, não, agora eu não posso, e eu começo a adiar decisões de tanto medo que eu tenho. Só que, gente, isso é natural, todas nós fazemos. A gente nasce com este medo, a gente nasce a menininha boa demais, e a gente não vai perder a bondade. A gente não vai perder a inocência, a gente não vai deixar de acreditar no bem, mas a gente vai reconhecer o mal. Então, tem uma diferença entre a ingenuidade e a inocência. A ingenuidade, ela nega o mal e diz que o mal não existe e ela não quer ver o mal que está nas coisas. Ela não quer perceber o que está acontecendo, essa é a ingenuidade. A inocência, ela vê que existe o mal, mas além do mal existir, ela acredita no bem. Mas ela não joga pérolas aos porcos. Então, aquelas pétalas brancas de cera da sacristia, que a mãe se parecia com aquelas rosas brancas de cera da sacristia, essa mãe que morre, essa mãe que sabia o que era o poder da intuição, essa mãe que está morrendo e diz, eu tenho um presente para te dar, essa mãe que fala, essas são as minhas últimas palavras, ela sabe sacralizar esse branco da inocência. Então, o branco da inocência é diferente do branco da ingenuidade. O branco da inocência seria a capacidade que a gente tem de refletir, que seria a prata, né? Essa coisa do prateamento. A prata, ela escurece, ela absorveu o preto, ela saiu de uma depressão, ela renasce dos mortos, mas ela continua espalhando bem e acreditando na força da criação, apesar da dificuldade, por isso que ela não amargou. Então, ela não precisa de necessidades banais para justificar por que ela vai continuar sendo oprimida. Ela consegue ver o mal que há naquilo, acredita no bem e sabe que ela também vai ter que ser alguém que luta pelo bem, porque senão eu estou patrocinando o mal. Toda vez que eu estou jogando pérolas aos porcos, eu estou patrocinando o mal. Eu estou permitindo que o mal se propague. Isso é muito sério. Mas a menininha boa demais, ela tem que ser boa em situações que ela tinha que estar se defendendo, olhando, prestando atenção no que está acontecendo e se protegendo. Então, ela não tem consciência plena do seu poder e permite esse obstáculo perverso na sua vida, que são as madrastas. Então, na continuação do conto, a gente vai falar sobre a madrasta e sobre as filhas da madrasta. Porque se eu souber o meu valor, eu não me disponho a várias situações que eu me coloco. Então, esse excesso de normalidade que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida, sem que isso fosse o que realmente pretendêssemos. Então, eu quero uma vida, eu digo que eu quero uma coisa, mas a minha atitude me coloca numa situação de inércia, por medo, por covardia, e eu fico reclamando e chorando, reclamando, chorando, clamando por uma coisa que não vai acontecer, porque eu fico colocando normalidade em coisas que são graves. Por conta da minha sensação de fragilidade, do meu medo de me confrontar e da certeza que eu tenho que me proteger. Então, esse arquétipo da boazinha, ela faz com que a gente faça uma adaptação forçada. Agora, o que nós vamos fazer numa cultura patriarcal, que a mulher que tem valor é a mulher que pensa no outro, que se sacrifica pelo outro, que é a mártir, que é a vítima, que é a sacrificada. O que a gente faz numa situação dessa? Então, foi uma cultura que privilegiou isso. E hoje a gente olha e eu digo assim, gente, as mulheres falam para mim, Gi, mas eu chego uma hora que eu perco a fé. Eu digo, você não pode perder a fé, sabe por quê? Só por uma coisa.
A gente está aqui para ter voz, para falar o que nós queremos. Se a gente vai conseguir ou não, não é o caso, mas a gente já pode falar. As mulheres hoje têm voz. Se a gente não tem um ambiente propício para que a nossa voz e o nosso clamor consiga produzir situações e consequências reais, que a gente palpáveis, né, efetivas, não interessa. Interessa que nós estamos clamando e que a gente está falando e que a gente não está se submetendo a situações opressoras. Tem um filme que eu amo, gente, que chama A Viagem. Quem não assistiu, assista. É Cloud Atlas. É difícil achar o Atlas das nuvens, mas todo mundo que conseguiu se individuar em cada um daqueles 5 tempos diferentes da história, todas as pessoas que conseguiram vencer suas barreiras, eles chegaram num ponto que eles falaram uma frase: eu não vou mais me submeter a esse abuso criminoso. E é lindo o filme. E eles mudam a história deles e a história de todo mundo que está em volta, e eles deixam para as próximas gerações ensinamentos que fazem com que aquelas pessoas saibam desse exemplo e continuem fazendo. Então, a gente foi forçado a se adaptar a uma cultura, a gente é forçado a se adaptar a um modelo de mulher perfeita, que é a mulher boazinha, que cuida do outro, que ela está o tempo inteiro envolvida com a necessidade alheia e ela precisa deixar a necessidade dela para mostrar que ela é importante. Só que tem uma heroína por trás disso falando que ela não precisa, e a gente precisa precisar. A gente tem que falar, eu quero, eu preciso demandar, eu preciso reivindicar. Eu tenho que falar, eu não gostei. Então, a gente vai chegar na hora que a menininha vai falar isso. Ela vai falar, mas por que você achou que eu fosse te dar o fogo? Ela falou, porque eu quero. A menininha vira e fala, porque eu quero. Então, a gente tem que aprender a querer, e esse é um caminho natural nessa sociedade. Então, ela diz assim, essa situação estimula a negligência para com a intuição, que, por sua vez, produz a falta de luz na psique. Então, essa negligência é a menina boa demais que quer se adaptar a uma cultura que quer que a gente seja boazinha, que a menina bonitinha é a boazinha. E já diz aquele livro ótimo, que eu nunca li, que fala assim, as meninas boas vão para o céu, as más vão para onde elas quiserem. Eu adoro isso, né? Então, eu nunca li, nunca abri, não sei o que está escrito lá, mas nem precisa ler, né? Com esse título, você nem precisa abrir o livro, porque ele já falou tudo para nós. É de uma riqueza, né, que já contou tudo. Então, essa coisa da menina boa demais, adaptável, que precisa ser boazinha, que é a vaidade das vaidades, que a gente precisa se envolver com essa imagem narcísica da boazinha, e eu amo a boazinha, eu não amo o que eu estou fazendo, o opressor. Eu não amo o que está me acontecendo todo dia. Eu amo a menina boazinha que está permitindo aquilo tudo. Então, eu estou deificando, estou acendendo a vela todo dia para aquela imagem que eu amo, que eu instituí como muito importante para mim, e é ela que está me corroendo. E por dentro eu estou com raiva, por dentro eu crio dores físicas, por dentro eu vou criando câncer de mama. E o câncer de mama na nossa sociedade ele vem desse abandono, porque se a gente tem um problema no seio, tão grave, tão grande essa epidemia de câncer, é por abandono, é por falta de nutrição, é por essa fome, por aquele definhamento. E o câncer é isso, né? A gente tem um tumor na glândula onde a gente nutre. Então, eu sei nutrir o outro, mas eu não sei me nutrir. Então, a gente vai negligenciando isso, a nossa necessidade e a nossa capacidade de nos proteger. E a intuição é um meio que a gente tem para nos proteger e proteger o mundo desse mal que eu faço para mim e que eu posso fazer para o outro, quando eu estou negligenciando. Por isso que a gente fica cansada. Então, a gente não fica exausta porque a vida está difícil, porque está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. A gente fica exausta porque nós estamos desconectados da força vital, porque a gente tem situações na vida que a gente está passando por milhões de coisas. E se você estiver conectado com a força vital, com essa certeza daquilo que você tem que fazer e o que deve ser feito, em que hora, você não tem essa escassez, essa aridez, e você não vai sentindo esse cansaço e perdendo as suas forças. Porque você está conectada com essa luz na psique. Então, a tua luz não está apagada. Se você mantiver essa luz acesa, você sempre vai saber o que fazer, porque você sabe que você dá conta. Então, você não está ligada nem com a fragilidade da redoma, e você não está nem ligado com a banalidade do castelo encantado.
que eu preciso de banalidades e eu preciso pintar a vida de cor-de-rosa. Então, a gente não pode estar se conectando com essas duas forças que tem que morrer junto com a mãe boa demais em mim. Que é esse cuidado excessivo com o outro para ser protegida e esse medo e essa covardia que eu tenho de me confrontar com as dificuldades porque eu tenho medo de não ser capaz de dar conta da dificuldade que pode criar, que eu posso criar. Mas já está criada a situação, eu só vou me confrontar. Então, quando eu não vou atrás da solução, eu só aumento o problema. O problema não para, gente. É isso que eu falo, se a gente não está indo para frente, a gente está para trás, porque parado ninguém fica. Não existe parado. Se você não está fazendo força para se movimentar, você está indo para trás, porque parado ninguém está. A gente não pode deixar apagar essa luz, porque se apaga essa luz, a gente acha que a gente não dá conta de fazer o que tem que ser feito e a gente vai se fragilizando e isso vai dando aquele definhamento. Então, a primeira tarefa para se conectar com a velha sábia, que é a velha sábia, que é aquela que sabe, essa mulher que dá vida aos ossos e põe esse lobo para correr, esse animal que estava morto no deserto, e que ela junta todos esses ossos e ela consegue dar vida para as coisas. Para a gente dar vida para essa mulher que dá vida às coisas, que consegue sobreviver a todas as dificuldades da vida, a gente não pode estar conectada com a mãe boa demais, com excesso de proteção. Então, essa é a primeira tarefa. E ela diz assim, quem está conectado é a guardiã do fogo criativo. Então, a intuição nos deixa paramentados para sermos guardiãs do fogo criativo. Então, em vez de eu ter esse buraco no meu peito, esse vazio existencial, que aqui tem que entrar droga, aqui entra comida, aqui entra medo, aqui entra covardia, aqui entra roupa e bolsa, porque eu posso ter bolsa, eu posso ter roupa, mas isso não precisa ser uma coisa para preencher um vazio. É um gosto que eu quero ter. É um presente que eu quero me dar. Eu posso comer, eu posso beber. Mas isso é uma coisa que está satisfazendo um prazer. É por prazer, não é por vício nem pela dor. Não está movido pelo sofrimento. A compulsão é quando está movido por esse vazio. Então, a guardiã do fogo criativo é a intuição. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai criando novas formas de existir e de acreditar na vida. De ter fé em nós, fé no outro e fé na vida. Então, esse fogo criador aqui, ó, que está no centro da Terra, essa lava que transforma, que é onde a gente, que é o mundo dos mortos, né, que é o Hades, lá onde as coisas renascem, esse fogo criador eu só conecto, e quem é o guardião desse fogo criador é a nossa intuição, que nos conecta com aquilo que está além do que é visível. E se a gente não está conectado com essa força criativa, as nossas decisões estão conectadas com padrões repetitivos que faz com que a gente sempre se arrependa do que a gente fez. E aí eu entro na ação, culpa, repetição. Ação, culpa, repetição. E a intuição é esse passo para trás que diz assim, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Ele me tira da certeza. Ele me faz duvidar e diz, o que eu faço agora? É esse lugar. A velha sábia fala, espera um pouquinho que eu vou olhar na minha bola de cristal. Ela não está ali, ela vai olhar na bola de cristal. Ela vai perceber o que está acontecendo, aquilo pelo que ela já passou e aquilo pensando onde ela quer ir, e ela decide. Mas sempre conectada com a dignidade. E aí o Jung fala assim, por mais que essas forças estejam encobertas, ela existe na nossa natureza psíquica, nada se perde na psique. Então, uma das paixões que eu tenho pelo Jung é essa fé que ele tem na imagem psíquica, essa fé que ele tem na capacidade que a gente tem de se conectar a qualquer momento de volta com algo que está encoberto. Então, é só você retornar aquilo que está ali. Então, a gente não precisa aprender a usar a intuição. A gente precisa desconectar o que está nos impedindo de se conectar com uma força que está disponível a todos nós e que foi, pela cultura, desligada. Tá? Então, essa força vital, ela está disponível, é só a gente achar a força e a gente consegue se conectar com isso tudo e viver aqui, ó,
Mas para isso a gente tem que baixar no mundo dos mortos, entrar aqui no reino das cobras, dos lagartos, daquilo tudo que é o infinito, o abissal, o que está abaixo, no subterrâneo, aquilo que não é visto, né? E para se conectar com as forças que existem aqui, a gente criar essa vida. E ter coragem de fazer esse ciclo vida, morte, vida, né? E entender que toda vez que a gente está enterrado aqui dentro, tem uma semente nova que vai nascer. Qualquer hora, em algum momento, eu explico mais essa imagem, que eu adoro falar mais sobre ela, para a gente entender a diferença, né, dessa profundidade e da leveza da vida. Quanto mais profundo eu for, mais leve a vida fica. Quanto mais superficial eu for, mais pesada. Quanto mais aparência, menos essência. Quanto mais profundidade, mais leveza. Então, a leveza é proporcional à minha profundidade. Então, eu não preciso ficar dura, amarga e rígida. Quanto mais profundo eu for, mais leve eu fico, porque eu já fui passando, é proporcional. A leveza é proporcional à minha profundidade. E a profundidade eu só vou fazendo com a experiência. A experiência eu só faço com os erros. Mas eu posso cometer erros e não fazer experiência. Então, essa menininha, a mãe dela fala para ela, minha filha, tenha coragem. Tenha coragem, tenha certeza e tenha fé. Tenha confiança, coragem e fé. Que você vai dar conta do que for que acontecer. De se quebrar, de se levantar, de chorar, de limpar a tua lágrima, de começar de novo, de errar, de se enganar, de se decepcionar e continuar acreditando na vida. Então, essa mãe fala para a menina, confie, seja audaciosa, corajosa e confie na vida. Esse é o presente. Então, essas marcas que ela tem na mão, tão linda essa imagem, né? Como a imagem pode ser tão rica, né? Esse olho que enxerga, né? Que está além, que você cria em você uma visão, um olho que vê além. Que é a cauda pavones, aí a gente chega em milhões de símbolos. Gente, então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria. O que está fazendo ela se manter na menininha boa demais? Tá?